Eu vou falar um pouco desse livro, Chico Buarque, Histórias de Canções, escrito pelo Wagner Homem, que é o responsável pelo site do Chico desde 98. E, inclusive, o livro surgiu assim. O Wagner Homem pediu que o Chico Buarque revisasse todas as letras para ele poder colocar lá na seção de letras do site, e fez também uma seção chamada Notas, com várias informações e curiosidades sobre essas letras e como as canções foram feitas. E o Wagner viu que essa era a parte mais visitada do site, que os fãs do Chico mais gostavam, então ele resolveu fazer esse livro, que ficou muito gostoso de ler, muito interessante, porque ele conta diversas coisas sobre o próprio processo mesmo de feitura das canções. Eu achei muito interessante quando ele mostra o processo da canção Valsinha, que ele e o Vinícius de Moraes fizeram em parceria, a melodia do Vinícius de Moraes e a letra do Chico, e mostra a troca de cartas dos dois. O Chico mostrando a letra para o Vinícius e o Vinícius falando, tá, mas eu queria que você mudasse isso, e o Chico resistente falando, não, precisa ser assim, poeta, tem que ser desse jeito. Então é muito gostoso você acompanhar como é que esses dois gigantes, né, esses dois parceiros, tinham essa conversa, esse regateio na hora de fazer uma canção juntos. Também é muito bom esse livro porque o Wagner Homem, ele situa toda a situação, ele vai costurando os comentários dele e vai explicando. Agora, né, nessa época, ditadura, o que o Chico fez, como é que ele fez para criar, para poder continuar criando da forma dele, com a liberdade que era possível à época, como é que é na época da abertura, o que as canções do Chico falavam nessa época da abertura. Um trecho que também me inspira bastante, que eu acho muito legal desse livro, é quando o autor conta sobre o episódio da peça Gota d'Água, que foi escrita pelo Chico e pelo Paulo Pontes. E eles foram indicados ao Prêmio Mulher e eles se recusaram a receber esse prêmio, porque a peça foi contemplada como o melhor texto pela Associação Paulista de Críticos de Arte. E eles não aceitaram esse prêmio porque, como o Chico diz, eles falam: se a peça Abajur Lilás, do Plínio Marcos, e se a peça Rasga Coração, do Vianinha, não tivessem sido censuradas, será que a gente teria ganhado esse prêmio? Será que esse prêmio seria mesmo nosso? Porque eles falaram, eu e Paulo Pontes chegamos à conclusão de que seria pouco ético botar smoking e receber um prêmio que talvez nem fosse da gente. E eu gosto muito que ele começa explicando o porquê deles terem tomado essa decisão, falando assim, pois é, a gente tem que tomar uma atitude antipática de vez em quando. Também no livro a gente fica um pouco mais por dentro dessa questão do Chico ser essa pessoa muito presente no samba, né? Uma pessoa que de certa forma representa muito o samba, e nessa época, lá pro 68, que é da época que eu vou falar, tava essa coisa de Chico versus Tropicália, uma coisa muito mais assim incensada pela imprensa do que de fato pelos próprios tropicalistas. Mas é interessante que ele escreve um artigo para a Última Hora, o Chico Buarque, para falar sobre isso, e ele diz que ele mal estava chegando em São Paulo, porque em 68 teve o 4º Festival da Música Popular Brasileira, e ele mandou um samba, uma canção chamada Bem-vinda. E aí um repórter provocou o Chico falando, mas como, Chico, mais um samba? Você não acha que isso já está superado? E aí ele vai explicando por que ele acha que não é exatamente isso. E eu gosto muito como ele vai se encaminhando para o final para mostrar a força desse tipo de canção, dessa nossa canção típica brasileira. E ele fala, é certo que se deve romper com as estruturas, mas a música brasileira, ao contrário de outras artes, já traz dentro de si os elementos de renovação. Não se trata de defender a tradição, família ou propriedade de ninguém, mas foi com o samba que João Gilberto rompeu as estruturas da nossa canção. E eu acho super bonito, porque também é algo que está em consonância com uma coisa que o Caetano falou e que define muito bem a obra do Chico, eu penso assim, que é uma fala muito generosa e muito verdadeira. O Caetano fala, Chico Buarque anda para frente arrastando a tradição. Então, essa pérola aqui, chamada Chico Buarque, Histórias de Canções, que é o subtítulo, do Wagner Homem, é um livro que vale muito a pena ler para conhecer um pouco melhor, mais a fundo, o processo do artista.